Novamente, uma figura divisiva. Quero dizer, como isso pode ser aceitável quando alguém, como você disse, um marido, um pai, acabou de ser morto? E ele era amado por tantas pessoas e nós o vimos, é claro, perder a vida. Fazendo o que amava, lutando pela América e causando um impacto tão positivo em tantas pessoas, ele alcançou pessoas ao redor do mundo inteiro. Estamos sentindo isso aqui na Austrália, mas esses comentários divisivos, se você for ver, quero dizer, ele era alguém que, claro, estava disposto a debater questões controversas. Ele não fugia disso. Mas eu simplesmente não aceito esse tipo de linguagem para descrever. Charlie Kirk, no dia em que ele morreu, você sabe, você mencionou como ele debatia com firmeza políticas de fronteiras rígidas, algo que temos aqui na Austrália. Não é algo que seja realmente tão controverso assim. Mas até mesmo há poucos dias, Charlie Kirk era uma das principais vozes sobre esse assunto, sobre o horrível assassinato de uma refugiada ucraniana, Irina Zerutska. E se não fosse por pessoas como Charlie Kirk, essa história teria sido praticamente ignorada. Agora está conosco Jack Houghton, apresentador do The Media Show aqui na Sky News. Jack, muito obrigado por estar aqui conosco. Vamos começar falando sobre a cobertura do assassinato de Charlie Kirk pela MSNBC e outros veículos de esquerda. A MSNBC foi obrigada a pedir desculpas por causa da sua cobertura do assassinato de Charlie Kirk. Vamos ler para você o comunicado divulgado por Rebecca Cutler. Diz o seguinte: durante nossa cobertura de última hora sobre o tiroteio contra Charlie Kirk, Matthew Dowd fez comentários que foram inadequados, insensíveis e inaceitáveis. Pedimos desculpas por suas declarações, assim como ele também pediu. Não há lugar para violência na América, seja ela política ou de qualquer outra natureza. E vamos dar uma olhada no motivo pelo qual a MSNBC foi obrigada a pedir desculpas. Veja isso. Fale comigo sobre um ambiente em que um tiroteio como esse acontece. Sim, e novamente, para enfatizar o que você acabou de enfatizar, nós ainda não sabemos todos os detalhes completos sobre isso. Não sabemos se foi um apoiador disparando sua arma em comemoração ou... Então, não temos ideia sobre isso. Mas, dando sequência ao que acabou de ser dito, ele tem sido uma das figuras mais divisivas, especialmente entre os mais jovens, que está constantemente promovendo esse tipo de discurso de ódio ou direcionando isso a certos grupos. E eu sempre volto a ter pensamentos odiosos que levam a palavras odiosas, que então levam a ações odiosas. E eu acho que esse é o ambiente em que estamos, que as pessoas simplesmente... Você não pode parar com esses tipos de pensamentos horríveis que você tem e depois dizer essas palavras horríveis e não esperar que ações horríveis aconteçam. Matt. E esse é o ambiente infeliz em que estamos. Jack, isso é simplesmente nojento. Eles não podiam esperar um dia antes de começar a criticar Charlie Kirk, dizendo que seus comentários eram divisivos e que o discurso de ódio levou a isso. O que você acha disso? Acho que essa é uma das coberturas de mídia mais desprezíveis que já vi. Um homem, pai de 2 filhos. Sim. Ele foi assassinado. Esses comentários foram feitos enquanto ele estava morrendo. Ele ainda não havia sido declarado morto naquele momento. Então, em vez de apenas relatar a mecânica do que aconteceu, em vez de dizer, nesse momento, ele levou um tiro no pescoço. Com precisão, aliás. Então, essa noção toda de que isso poderia ter sido um acidente de um apoiador, para colocar essa inferência aí, antes que você realmente saiba o que está acontecendo, é absolutamente nojento. Mas então, pensar... Ok, a maneira apropriada de cobrir essa história, essa grande história, é criar algum tipo de caracterização em torno dele de um ponto de vista moral. É absolutamente desprezível. Agora, dizer que adotar algumas de suas posições é discurso de ódio, eu acho que é absolutamente terrível. Porque na América parece ser um dos únicos países do mundo onde, se você se opõe à imigração ilegal, nos níveis que eles estão vivenciando, você é um tanto extremista. Na Austrália, partidos de esquerda e partidos mais conservadores concordam plenamente que as fronteiras devem ser protegidas. Nenhum país sério adota uma política de que suas fronteiras não devem ser protegidas. Mas temos veículos de imprensa que supostamente se consideram parte da grande mídia. Acho que agora eles estão à margem e é por isso que as pessoas estão migrando para vozes mais independentes, porque hoje há mais integridade. Mas há pessoas que caracterizam a defesa das fronteiras de uma nação soberana como se fosse um ponto de vista extremista. Agora, para dizer, acho que a citação foi: pensamentos de ódio levam a palavras de ódio, que então levam a ações de ódio. Agora, pense sobre isso.
Esse é um argumento muito deliberado de que aquela ação foi, de certa forma, justificada ou merecida, ou simplesmente que foi culpa dele por ter uma retórica de ódio. Eu nem sequer aceito que seja uma retórica de ódio sugerir que existe um problema de criminalidade. Mas para um jornalista ou comentarista expor esse ponto de vista, eu acho revoltante e não aceito o pedido de desculpas deles. Acho que os americanos também não deveriam aceitar e penso que eles deveriam enfrentar algum tipo de inquérito no Congresso para explicar por que estão aumentando a tensão nos Estados Unidos e isso está levando a várias tentativas de assassinato contra conservadores. Muito bem colocado, Jack. É simplesmente absolutamente repugnante. E sabe de uma coisa? Eu gostaria que essa tivesse sido a única declaração horrível feita. Fica ainda pior. Aqui está mais uma cobertura da MSNBC. Charlie Kirk é uma figura divisiva, polarizadora. Um para-raios de controvérsias, use o termo que quiser. Por quê? Bem, ele é um do MAGA, as vozes mais proeminentes online. Ele apresenta um podcast quase diário, opina sobre praticamente tudo. Ele tem estado muito alinhado com o presidente desde sua primeira candidatura em 2015, 2016. E seus laços com Trump realmente alavancaram sua própria marca. Ele era realmente muito jovem como ativista quando o presidente lançou sua campanha inicial e meio que acompanhou o movimento MAGA. Novamente, uma figura divisiva. Quero dizer, como isso pode ser aceitável quando alguém, como você disse, um marido, um pai, acabou de ser morto? E ele era amado por tantas pessoas e nós o vimos, é claro, perder a vida. Fazendo o que amava, lutando pela América e causando um impacto tão positivo em tantas pessoas. Ele alcançou pessoas ao redor do mundo inteiro. Estamos sentindo isso aqui na Austrália, mas esses comentários divisivos, se você for ver, quero dizer, ele era alguém que, claro, estava disposto a debater questões controversas. Ele não fugia disso. Mas eu simplesmente não aceito esse tipo de linguagem para descrever. Charlie Kirk, no dia em que ele morreu, você sabe, você mencionou como ele debatia com firmeza políticas de fronteiras rígidas, algo que temos aqui na Austrália. Não é algo que seja realmente tão controverso assim. Mas até mesmo há poucos dias, Charlie Kirk era uma das principais vozes sobre esse assunto, sobre o horrível assassinato de uma refugiada ucraniana, Irina Zerutska. E se não fosse por pessoas como Charlie Kirk, essa história teria sido praticamente ignorada. Pela grande mídia, mas ele realmente liderava o movimento para denunciar isso. E, infelizmente, o New York Times teve que ser arrastado para a mesa para cobrir o assunto, cobrando responsabilidade da mídia, não estava? Com certeza estava. E a questão é que a cobertura da CNN sobre os comentários do Charlie Kirk dizia que os comentários dele eram vergonhosos, quando ele apontou que esse assassinato parecia ter motivação racial. Era um homem negro atacando, pelo que parece nas imagens, uma mulher branca. E há um áudio do suspeito que foi acusado pelo assassinato dizendo: "Peguei aquela mulher branca." Então, há indícios de que isso parece ter motivação racial. Charlie Kirk expôs os fatos, apontando isso. E então a CNN diz que os comentários de Charlie Kirk, você sabe, que esses comentários foram vergonhosos. Quer dizer, esses meios de comunicação, MSNBC, CNN, eu simplesmente não entendo como eles justificam parte dessa linguagem. Sim, é tudo muito perturbador e olha, só de conversar com você, percebi que você está chateado com isso. Você é uma jovem conservadora e não é fácil ser conservadora no mundo de hoje. Uhum. E eu acho que, eu sei que nós dois às vezes sentimos a pressão de fora para fazer argumentos muito ponderados e cuidadosos. Está sendo atingida por esse novo grau de hostilidade da esquerda e depois da corrente dominante e de pessoas que se recusam a denunciar isso. Agora, se eu quiser argumentar que deveria haver menos imigração no meu país, esse não é um ponto de vista extremista. É um jogo de números. Em primeiro lugar, não tem nada a ver com raça. Tem a ver com instalações, espaço, PIB, e é um argumento econômico mais do que qualquer outra coisa. Sim. E temos essas figuras na Austrália, nos Estados Unidos, que se consideram progressistas e que realmente se deleitam com o falecimento de alguém que era pai, que deixou uma esposa e 2 filhos. E eu acho que isso é perturbador para qualquer pessoa do lado conservador da política. E como ousa alguém da mídia tentar equiparar isso com esse discurso de ambos os lados? Bem, todos são responsáveis pela retórica. Não, isso não é verdade. Há pessoas da esquerda que são extremistas e estão colocando alvos nas costas de pessoas que têm opiniões totalmente convencionais.
Sim. Opiniões que há alguns anos eram compartilhadas pela maioria e, obviamente, nos Estados Unidos. Uma das sugestões naquele trecho que você exibiu foi de que ele era divisivo por causa de seus vínculos com o presidente Donald Trump, que foi um presidente eleito democraticamente com a maioria dos votos. Então, como alguém que venceu com a maioria dos votos pode ser visto como uma figura de divisão e extremismo se a maioria das pessoas o elegeu? É uma negação da democracia. É sim. É desrespeitoso com todo e qualquer conservador no Ocidente, não só nos Estados Unidos, porque isso se manifesta amplamente através das fronteiras. Esse era um problema que estamos vendo em todo o mundo, onde estamos tolerando a rotulagem dos conservadores sendo considerados extremistas. E o que você faz se alguém é de extrema-direita e você está dizendo que alguém é de extrema-direita? Aliás, o mais extremo à direita que alguém pode ser é um nazista. O que você faz com alguém que é nazista? Você está justificando a violência ao usar esse rótulo de forma irresponsável. Se você não usa esse rótulo de maneira racional e cuidadosa, então está justificando esse tipo de coisa. E a MSNBC é a pior nisso. Sim, eles estão tentando fazer um rebranding porque nem a própria empresa-mãe deles aguenta mais. Algumas das coisas que eles dizem, eles estão tentando se distanciar disso. Mas os políticos, eu acho que nessa situação, precisam questionar o que esses jornalistas estão fazendo conscientemente com o clima. Isso não tem nada a ver com conservadores apresentando argumentos. Tem a ver com pessoas da esquerda tentando assassinar opiniões conservadoras tradicionais. Isso está absolutamente certo, Jack. E é simplesmente assustador ver esse aumento da violência extrema da extrema esquerda. Vimos isso com o Elon Musk, quando pessoas incentivaram outras a sair e incendiar Teslas porque Elon Musk era associado ao presidente Trump. Vimos Luigi Mangione, um acusado de assassinato, sendo considerado herói por partes da extrema esquerda. E então tivemos jornalistas como Taylor Lorenz indo ao local e tentando simpatizar com pessoas que queriam que Luigi Mangione cometesse esse suposto assassinato. É simplesmente horrível e é algo que me preocupa, que potencialmente esse tipo de ponto de vista extremo possa estar se tornando cada vez mais comum por causa de veículos que acabam promovendo e justificando isso. Concordo completamente. Não estou dizendo que ela merecia, mas estou dizendo que o tempo de Deus é sempre certo. Sabe, olhando para essa cena, só me faz lembrar de Butler no ano passado, quando Donald Trump sofreu uma tentativa de assassinato. E vimos esse tipo de reação doentia de partes da extrema esquerda, pessoas desejando que ele tivesse sido morto. E agora temos alguém realmente comemorando a morte de Charlie Kirk. É horrível. Bem, o que eu diria é, se você se encontra do lado que está comemorando a morte de um pai, pense bem se esse é realmente o lado em que você quer estar, se essas são as pessoas com quem você quer se associar, porque Charlie Kirk não é o extremista. Não. Se você está sugerindo que alguém deveria ser assassinado por suas opiniões políticas, por causa de sua posição sobre imigração, você é o extremista, você é o radical e é essa a companhia que você mantém. É tudo o que vou dizer sobre isso, não quero dar mais atenção a eles, de verdade. Nem eu. Jack Houghton, muito obrigado, agradeço de verdade. Obrigado.